Seja bem-vindo ao dia 179 da nossa leitura bíblica. Você está no canal de leitura bíblica anual. Meu nome é Everton Alonso e vamos juntos ler a Bíblia toda em um ano. Antes de iniciarmos, peço que você possa deixar o teu curtir, o teu comentário, compartilhar e ativar o sininho de notificações. Hoje nós faremos a leitura de Deuteronômio no capítulo 33 e no capítulo 34. Iremos a Salmo 119, no verso 145 a 176. Iremos a Isaías, no capítulo 60, e finalizando a leitura de hoje, iremos ao Evangelho de Mateus, no capítulo 8. Aqui, em Deuteronômio 33, nós vamos ver a bênção de Moisés antes da sua morte, e, propriamente dito, no capítulo 34 de Deuteronômio, nós iremos ler sobre a morte de Moisés. Olha que nós caminhamos todo o Pentateuco, e estamos hoje finalizando o Pentateuco. É uma alegria imensa ter a tua companhia e saber que você já venceu de forma ininterrupta, uma vez já a leitura completa do Novo Testamento, e agora hoje nós estamos finalizando todo o Pentateuco. É uma alegria e eu digo para você, parabéns. Você é uma vencedora, você é um vencedor de estar acompanhando juntamente comigo. E você pode dizer que já leu toda o Pentateuco e todo o Novo Testamento. Isso é uma conquista que você conquistou gradativamente. E eu tenho certeza que, continuando comigo, no final do ano você poderá dizer que leu a Bíblia toda em um ano. Vamos à leitura de Deuteronômio 33 e 34. Diz assim, Deuteronômio 33. Esta é a bênção com a qual Moisés, homem de Deus, abençoou os israelitas antes da sua morte. Ele disse: O Senhor veio do Sinai e alvoreceu sobre eles desde Seir, resplandeceu desde o monte do Parã, veio com as miríades de santos desde o sul, desde as encostas das suas montanhas. Certamente é tu que amas o povo, todos os santos estão em suas mãos. A teus pés todos se prostram, e de ti recebem instrução. A lei que Moisés nos deu, a herança da Assembleia de Jacó. Ele era rei sobre Jerusalém, e quando os chefes do povo se reuniram juntamente com as tribos de Israel, que Ruben viva e não morra, mesmo sendo poucos seus homens, e disse a respeito de Judá: Ouve, ó Senhor, o grito de Judá, traze-o para o seu servo, que as suas próprias mãos sejam suficientes e que haja auxílio contra os seus adversários. A respeito de Levi, disse: O teu urim e o teu tumim pertence ao homem que favoreceste. Tu os provaste em Massá, disputastes com eles junto às águas de Meribá. Levi disse do seu pai e da sua mãe: Não tenho consideração por eles. Nem reconheceu seus irmãos, nem conheceu seus próprios filhos, apesar de guardarem a tua palavra e observarem a tua lei. Ele ensina as tuas ordenanças a Jacó, e a tua lei a Israel. Ele te oferece incenso e holocaustos completo no teu altar. Abençoa todos os esforços, ó Senhor, e aprova as obras das suas mãos. Despedaça os lombos dos seus adversários, os que odeiam, sejam quem forem. A respeito de Benjamim, disse que o amado do Senhor descanse nele em segurança, pois ele o protege o tempo inteiro. E aquele a quem o Senhor ama, descansa em teus braços. A respeito de José, disse que o Senhor abençoe a sua terra com um precioso orvalho que vem de cima do céu e com as águas das profundezas, com o melhor que o sol amadureça e com o melhor que a lua possa dar, com as dádivas mais bem escolhidas dos montes antigos e com a fertilidade das colinas eternas, com os melhores frutos da terra e com a plenitude, com o favor daqueles que pareceu na sarça ardente. Que tudo isso repouse sobre a cabeça de José, sobre a fronte do escolhido. Entre os seus irmãos é majestoso como a primeira cria do touro. Seus chifres são os chifres de um boi selvagem, e com as quais ferirá as nações até os confins da terra. Assim são as dezenas de milhares de Efraim, assim são os milhares de Manassés. A respeito de Zebulon, disse: Alegre-se Zebulon em suas viagens, e você, Isacar, em suas tendas. Eles convocarão povos para o monte, e ali oferecerão sacrifícios de justiça para um banquete com a riqueza dos mares e com os tesouros ocultos das praias. A respeito de Gade, disse: É bendito aquele que amplia os domínios de Gade. Gade fica à espreita como um leão e despedaça um braço e também a sua cabeça. Escolheu para si o melhor. A porção do líder lhe foi reservada.
trouxe o chefe do povo e executou a justa vontade de Deus e os seus juízos sobre Israel. A respeito de Dan, ele disse: Dan é um filhote de leão, de quem vem saltando desde Bazã. A respeito de Naftali, disse: Naftali tem fartura do favor do Senhor e está repleto de suas bênçãos. Suas posses estenderam-se para o sul, em direção ao mar. A respeito de Aser, disse: Bendito é Aser entre os filhos. Sejam eles favorecidos por seus irmãos e banhem os seus pés no azeite. Sejam de ferro e de bronze as trancas da porta, e dure as suas forças como nos seus dias. Não há ninguém como Deus de Jerusalém, que cavalga os céus para ajudá-los, e cavalga as nuvens em sua majestade. O Deus eterno é seu refúgio, para segurá-lo estão os braços eternos. Ele expulsará os inimigos da sua presença, dizendo: destrua-os. Somente Israel viverá em segurança. A fonte de Jacó está segura, numa terra de trigo e de vinho novo, onde os céus gotejam orvalho. Você é feliz, Israel? Como você é povo salvo do Senhor. Ele é o seu abrigo, o seu ajudador, e a sua espada gloriosa, e os seus inimigos se encolherão diante de você, mas você pisará as suas colinas. Deuteronômio 34. Então, das campinas de Moabe, Moisés subiu ao monte Nebo, ao topo do Pisga, em frente de Jericó. Ali o Senhor lhe mostrou toda a terra, de Gileade a Adã, toda a região de Naftali, o território de Efraim e Manassés, toda a terra de Judá até o mar do ocidental, o Negueb, toda a região que vai do vale de Jericó até a cidade das palmeiras, até Zoar. E o Senhor lhe disse: essa é a terra que prometi sobre juramento a Abraão, a Isaque e a Jacó, quando lhe disse: eu lhe darei aos seus descendentes. Prometi que você a visse com seus próprios olhos, mas você não atravessará o rio, nem entrará nela. Moisés, o servo do Senhor, morreu ali em Moabe, como o Senhor dissera. Ele o sepultou em Moabe, no vale que fica diante de Bet-peor, mas até hoje ninguém sabe onde está localizado seu túmulo. Moisés tinha 120 anos de idade quando morreu. Todavia, nem os seus olhos, nem o seu vigor tinham se enfraquecido. Os israelitas choraram Moisés nas campinas de Moabe durante 30 dias, até passar o período de pranto e luto. Ora, Josué, filho de Nun, estava cheio do espírito de sabedoria, porque Moisés tinha lhe imposto a mão sobre ele, de modo que os israelitas lhe obedeceram e fizeram o que o Senhor tinha ordenado a Moisés. Em Israel nunca mais se levantou profeta como Moisés, a quem o Senhor conheceu face a face, e fez todos aqueles sinais e maravilhas que o Senhor tinha enviado para fazer no Egito, contra o faraó, contra todos os servos e contra toda a sua terra. Pois ninguém jamais mostrou tamanho poder como Moisés, e nem executou seus feitos temíveis que Moisés realizou aos olhos de toda a Israel. Vamos agora ao livro de Salmo 119. Hoje nós faremos a última leitura completa desse salmo, finalizando a leitura do Salmo 119. Nós começaremos no verso 145 e iremos até o último verso do Salmo 119, que é o verso 176. Aqui ele vai falar sobre o clamor e a obediência dos estatutos do Senhor. Vamos à leitura? Salmo 119, verso 145. Eu clamo de todo o coração, responde-me, Senhor. Eu obedecerei aos teus testemunhos. Clamo a ti, salva-me, e obedecerei aos teus estatutos. Antes do amanhecer, me levanto e suplico o teu socorro. Nas tuas palavras depositei a minha esperança. Fiquei acordado nas vigílias da noite para meditar nas tuas promessas. Ouve a minha voz pelo amor leal. Faze-me viver, Senhor, conforme as tuas ordenanças. E os meus perseguidores aproximam-se com más intenções, mas estão distante da tua lei. Tu, porém, Senhor, está perto. De todos os mandamentos são verdadeiros. Há muito aprendi dos teus testemunhos, e tu estabeleceste para sempre. Olha para o meu sofrimento e livra-me, pois não me esqueço da tua lei. Defende da minha causa e resgata-me. Preserva a minha vida conforme a tua promessa. A salvação está longe dos ímpios, pois eles não buscam os teus decretos. Grande é a tua compaixão, Senhor. Preserva a minha vida conforme as tuas leis. Muitos são os meus adversários e meus perseguidores, mas eu não desvio dos teus estatutos.
Com grande desgosto vejo os infiéis, que não obedecem à tua palavra. Vejo como amam os teus preceitos. Dai-me vida, Senhor, conforme a tua palavra. A verdade é a essência da tua palavra. E todas são justas ordenanças, são eternas. Os poderosos perseguem-me sem motivo, mas diante da tua palavra, que o meu coração treme, eu me regozijo na tua promessa como alguém que encontra ganho de despojos. Odeio e detesto a falsidade, mas amo a tua lei. 7 vezes por dia eu te louvo, por causa das tuas justas ordenanças. Os que amam a tua lei desfrutam paz, e nada há que faça tropeçar. Aguarda a tua salvação, Senhor, e pratico os teus mandamentos. Obedeço os teus testemunhos, amo-os infinitamente. Obedeço a todos os preceitos e testemunhos, pois conheces todos os meus caminhos. Chegue à tua presença ao meu clamor, Senhor. Dai-me entendimento conforme a tua palavra. Chegue a ti a minha súplica. Livra-me conforme a tua promessa. Meus lábios transbordarão de louvor, pois me ensina os teus decretos. A minha língua cantará a tua palavra, pois todos os meus mandamentos são justos. Com a tua mão me venha ajudar-me, pois escolhi os teus preceitos. Anseio pela tua salvação, Senhor, e a tua lei é o meu prazer. Permita-me viver para que eu te louve e que as tuas ordenanças me sustentem. Andei vagando como uma ovelha perdida. Vem em busca do teu servo, pois não esqueci dos teus mandamentos. Vamos agora ao livro de Isaías. Nós faremos a leitura do profeta Isaías no capítulo 60, capítulo 60, onde ele vai falar sobre a glória de Sião. É mais uma das palavras de profecia proferida também ao Senhor Jesus Cristo. Vamos à leitura? Isaías capítulo 60. Levanta-se, refúgia, porque chegou a sua luz, e a glória do Senhor raia sobre você. Olhe, a escuridão cobre a terra, densas trevas envolvem os povos. Mas sobre você raia o Senhor, e sobre você se vê a sua glória. Nações virão à sua luz, e os reis ao fulgor do sol aparecer. Olhe ao seu redor e vejam, todos se reúnem e veem você. De longe veem os seus filhos e as suas filhas, encarregados nos braços. Então você o verá e ficará radiante, e seu coração pulsará forte e se encherá de alegria. Porque a sua riqueza dos mares será trazida a você, e você verá as riquezas das nações. Manadas de camelo cobrirão a sua terra, camelos novos de Midian e de Efá. Virão todos a Sabá, carregando ouro, incenso e proclamando os louvores do Senhor. Todos os rebanhos do Quedar se reunirão junto de você, e os carneiros do Nebaiote a servirão. Serão aceitos como ofertas ao meu altar. Adornarei o seu glorioso templo. Quem são estes que voam como nuvens, que voam como pombas para os seus ninhos? Pois as ilhas esperam em mim, à frente vêm os navios de Tarsis, trazendo de longe os seus filhos como prata e ouro, em honra ao Senhor, seu Deus, o Santo de Israel. Porque ele se revestiu de esplendor, estrangeiros reconstruirão os seus muros e reis servirão. Com ira os feri, com amor mostrarei a você compaixão. As suas portas permanecerão abertas, jamais serão fechadas dia e noite, para que tragam a você riqueza das nações, com reis e sua comitiva. Pois a nação e o reino não a servirem perecerão, serão totalmente exterminados. A glória do Líbano virá a você. Juntos virão o pinheiro, o abeto e o ciprestre, para adornarem o lugar do meu santuário. Eu glorificarei o local que pisarem em meu nome. Os filhos dos seus opressores virão e se inclinarão diante de você. Todos os que desprezam se curvarão aos seus pés e chamarão cidade do Senhor, Sião, do Santo de Israel. Em vez de abandonada e odiada, sem que ninguém quisesse percorrê-la, farei de você um orgulho, uma alegria para todas as gerações. Você beberá o leite das nações e será amamentada pelas mulheres dos nobres. Então você saberá que eu, o Senhor, o seu Salvador, o seu Redentor, o poderoso de Jacó, em vez de bronze eu trarei a você ouro, em vez de ferro trarei prata, em vez de madeira eu trarei a você bronze, em vez de pedras, ferro. Farei da paz o seu dominador, da justiça o seu governador. Não se ouvirá mais falar de violência em sua terra, nem de ruína nem de destruição dentro das suas fronteiras. Os seus muros você chamará salvação, e as suas portas louvor.
O sol não será mais a sua luz de dia, e você não terá mais o brilho do luar, pois o Senhor será a sua luz para sempre, e o seu Deus a sua glória. O seu sol nunca se porá, e a sua lua nunca desaparecerá, porque o Senhor será a sua luz para sempre, e os seus dias de tristeza terão fim. Então todo o povo será justo, e possuirá a terra para sempre. Ele é o renovo que plantei, obras das minhas mãos, para a manifestação da minha glória, que o mais pequenino se tornará mil, e o menor será a nação poderosa. E eu sou o Senhor, na hora certa farei com que isso se aconteça depressa. Vamos agora à leitura do Evangelho de Mateus, no capítulo 8. Aqui nós vamos encontrar o Senhor Jesus fazendo a cura de um leproso, também um centurião demonstrando a sua fé, e também o poder de Jesus sobre os demônios e as doenças, e quão difícil é seguir Jesus. Também, Jesus, ele acalma a tempestade, e ele, por fim, aqui no capítulo 8, ele cura 2 endemoniados. Vamos à leitura de hoje? Diz assim, Mateus capítulo 8. Quando ele desceu do monte, grandes multidões o seguiram. Um leproso, aproximando-se, adorou-se de joelhos e disse, Senhor, se quiseres, pode purificar-me. Jesus estendeu a mão e tocou nele. Quero, seja purificado. Imediatamente ele foi purificado da lepra. Em seguida, Jesus lhe disse, olhe, não conte isso a ninguém, mas vá e mostre ao sacerdote e apresente a sua oferta que Moisés ordenou, para que sirva de testemunho. Entrando Jesus em Cafarnaum, dirigiu-se a ele um centurião, pedindo-lhe ajuda, e ele lhe disse, Senhor, meu servo está paralítico em casa, em terrível sofrimento. Jesus lhe disse, eu irei curá-lo. Respondeu o centurião, Senhor, não mereço receber-se debaixo do meu teto, mas diz apenas uma palavra e meu servo será curado. Pois eu também sou sujeito à autoridade, com soldados sob o meu comando. Diga a um, vá, e ele vá. Diga a outro, vem, e ele vem. Diga ao meu servo, faça isso, e ele faz. Ao ouvir isso, Jesus admirou-se e disse aos que seguiam, digo a vocês a verdade, não encontrei em Israel ninguém com tamanha fé. Eu digo que muitos virão do Oriente e do Ocidente e se sentarão à mesa de Abraão, Isaac e Jacó no reino dos céus. Mas os súditos do reino serão lançados para fora, nas trevas, onde haverá choro e ranger de dentes. Então Jesus disse ao centurião, vá como você creu, assim acontecerá. Na mesma hora o seu servo foi curado. Entrando Jesus na casa de Pedro, viu a sogra deste de cama, com febre. Tomando-a pela mão, a febre a deixou. E ela se levantou e começou a servi-lo. Ao anoitecer foram trazidos a eles endemoniados, e ele expulsou os espíritos com uma palavra, e curou todos os doentes. E assim se cumpriu o que fora dito pelo profeta Isaías. Ele tomou sobre si as nossas enfermidades, e sobre si levou as nossas doenças. Quando Jesus viu a multidão ao redor, deu ordem para que atravessasse o outro lado do mar. Então o mestre da lei, aproximando-se, disse, Mestre, te seguirei por onde quer que forem. Jesus respondeu, as raposas têm suas tocas e as aves do céu têm seus ninhos, mas o Filho do Homem não tem onde repousar a sua cabeça. Outro discípulo lhe disse, Senhor, deixe-me ir primeiro sepultar o meu pai. Jesus lhe disse, siga-me, deixe que os mortos sepultem seus próprios mortos. Entrando ele no barco, seus discípulos o seguiram. De repente, uma violenta tempestade abateu-se sobre o mar, de forma que as ondas inundaram o mar. Jesus, porém, dormia. Os discípulos foram acordá-lo, clamando, Senhor, salve-nos, vamos morrer. Ele perguntou, por que vocês estão com tanto medo, homens de pequena fé? Então ele se levantou e repreendeu os ventos e o mar, e fez completa bonança. Os homens ficaram perplexos e perguntaram, quem é este? Que até o vento e os mares lhe obedecem. Quando ele chegou ao outro lado, a região dos Gadarenos, foram ao encontro 2 endemoniados que vinham dos sepulcros. Eles eram tão violentos que ninguém podia passar por aquele caminho. Então eles gritaram, que queres conosco, filho de Deus? Vieste aqui para nos atormentar antes do devido tempo? A certa distância deles estavam pastando uma grande manada de porcos. Os demônios imploravam a ele, se nos expulsarem, mande-nos entrar naquela manada de porcos. Ele lhe disse, vão. Eles saíram e encontraram os porcos, e em toda a manada atirou-se precipício abaixo, em direção ao mar, e morreu afogado. E os que cuidavam dos porcos fugiram, e foram à cidade e contaram tudo, inclusive o que acontecera aos endemoniados. Toda a cidade saiu ao encontro de Jesus. E,
Quando o viram, suplicaram-lhe que saísse do seu território. Muito obrigado pela tua companhia de hoje. É um prazer ter você aqui sendo meu seguidor. Lembre-se, nós, com a graça de Deus, iremos ler a Bíblia toda em um ano. Aguardo você amanhã. Persista, insista, porque a vitória virá. Até amanhã, se assim Deus nos permitir.